Olá, alunos do nosso Quarentena English. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Depois de muito tempo sem aulas, né? Porque tá difícil aqui. Eu também sou estudante do ensino público de São Paulo. E logo agora, nessa quarentena, o estado tá tacando lição, né? É meio difícil. Acabei deixando umas 2, 3 semanas sem uma aula. Mas agora que eu voltei, eu pretendo, espero que eu consiga trazer uma frequência muito boa de aulas. Aula passada nós vimos um pouco sobre o past simple, que é basicamente o passado simples, e na aula retrasada nós vimos o present simple. Na aula de hoje, como continuação, nós estaremos vendo present continuous, como vocês podem ver aqui no título, basicamente. E como sugestão de uma das minhas alunas do Quarentena English, cada frase, cada frase exemplo que eu for dar vai estar aqui na descrição, tanto do YouTube para quem estiver assistindo pelo YouTube só, quanto do Google Classroom para quem estiver assistindo lá no Google Classroom também. Bom, o present continuous é basicamente composto com o tempo presente do verbo be, que é tipo o verbo to be. Se você não lembra o que é o verbo to be, eu recomendo você a voltar lá na aula 3, que é a aula verbo to be. Basicamente, o verbo to be vai mudando de cada pessoa, dando resumida. Por exemplo, o verbo to be é de eu, no inglês é I am, eu sou. É you are. To be é are. E assim vai. He, she, it é is. Então o verbo to be desses três é is e etc. Volta lá na aula 3 se você tiver com alguma dúvida. Ou deixa aqui nos comentários uma pergunta lá no Google Classroom, do jeito que vocês quiserem. Bom, ele é composto com o tempo presente do verbo be e o ing do verbo. Ah, mas Daniel, o que é um ing? ING no português é basicamente o nosso gerúndio, sabe? Verbos que terminam em ando, endo, indo. Por exemplo, andando, comendo, dormindo. Isso são verbos no gerúndio, que é totalmente o contrário de infinitivo, né? Basicamente. E bom, por exemplo, tem umas frases aqui de exemplo, que é o exemplo 1, tá aí na descrição. I am working, que eu estou trabalhando. You are playing, você está jogando. He is talking, ele está falando. She is living, ela está vivendo. It is eating, que é isso está comendo. We are staying, nós estamos ficando. Não ficar tipo, né, adolescentes, mas sim ficar de estar no lugar. You are sleeping, vocês estão dormindo. They are walking, eles estão andando. Eu dei uma pequena travada aqui porque a minha letra também não tá uma das melhores nesse período quarentena, né? Mas tudo certo. Bom, nós usamos o present continuous para falar sobre atividades no momento da fala, que tipo, por exemplo, que é o exemplo 2, aí na descrição. I'm just leaving work. I will be home in an hour. Eu estou saindo do trabalho. Aí eu vou estar em casa em 1 hora. Que basicamente é algo que está acontecendo agora, porém você sabe que não vai ficar para sempre, porque você não vai estar para sempre saindo do trabalho, né? Você vai estar saindo do trabalho naquela hora e depois vai chegar em casa. Aí a segunda frase, please be quiet, the children are sleeping, que é por favor fique quieto, as crianças estão dormindo. E também o exemplo 3 já podemos usar para planos futuros ou arranjos, que é, por exemplo, Mary is going to a new school next term, que é Mary ou Mary também tanto faz, está indo para uma nova escola no próximo bimestre, basicamente, porque a gente não usa o termo, a gente usa bimestre. E what are you doing next week? Que é o que você estará fazendo na próxima semana, ou vai estar fazendo, mas nós também podemos usar para fazer perguntas, como todo e bom
presente, ou passado, ou futuro, nós podemos usar para fazer perguntas. E nós fazemos perguntas colocando o am, is ou are na frente do sujeito, que são os 3 verbos to be. Por exemplo, que é o exemplo 4, o exemplo 4 na descrição. Are you listening? Que é você está escutando. Are they coming to your party? Eles estão vindo para sua festa. When is she going home? Quando ela estará indo para casa? Quando ela vai estar indo para casa? What am I doing here? O que eu estou fazendo aqui? Perguntas do nosso cotidiano, né? Quem nunca se perguntou o que estava fazendo em um lugar? Todo mundo, todo dia acontece isso. Bom, nós também podemos negar, né? E nós negamos colocando o not ou o N''T. Para quem não sabe, apóstrofe é tipo um hífen não, uma aspa, tipo uma aspa. Tem a aspas, que é tipo 2 aspas, e tem uma aspa só. Essa é a apóstrofe. E depois do am, is ou are. Então você coloca o not ou N''T depois do am, is ou are, que é o quinto exemplo na descrição. I'm not doing that. Eu não estou fazendo isto. You aren't listening. Ou you're not listening. Que é você não está fazendo. Você não está ouvindo, desculpa. They aren't coming to the party. Ou they're not coming to the party. Que é eles não estão vindo para a festa. She isn't going home until... Desculpa, né? Eu dei uma pequena errada aqui na minha frase de exemplo, porque eu coloquei home 2 vezes. She isn't going home until now. Eu acho que é assim. Ou she is not going home until now. Basicamente, é simples. Isso entra na cabeça, é bem simplesinho assim, não é tão difícil assim quanto parece. Mas nós também temos uma pequena coisinha, né? Que são os verbos estacionários, ou os state verbs. Nós normalmente não usamos o present continuous com verbos estacionários. Porém, isso é algo que a gente vai falar no próxima aula, que é a aula bônus 2. Que a gente já teve a aula bônus 1, que era, se eu não me engano, entendendo os pronomes reflexivos. Sim, era entendendo os pronomes reflexivos. Agora nós vamos ter a próxima aula, que é o Present Simple / Continuous e os State Verbs. Então, no mesmo dia que estiver saindo essa aula, vai estar saindo a aula bônus. Então, fiquem na guarda. Porém, podemos continuar. Nós usamos o Present Continuous para falar sobre algo que está acontecendo antes e depois de uma hora específica. Por exemplo, que é o exemplo 6, se eu não me engano. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exemplo 6. At 8 o'clock, we are usually having breakfast. Às 8 em ponto, nós estamos usualmente ou normalmente tomando café da manhã. E when I get home, the children are doing their homework. Quando eu chego em casa, as crianças estão fazendo suas... Como é que eu posso dizer? Suas lições de casa, basicamente. E também nós podemos usar em algo que achamos ou temos certeza que é temporário. Por exemplo, exemplo 6. Michael is at university. He is studying history. Michael está na universidade, ele está estudando história. A gente sabe que ele não vai estudar para sempre, mas mesmo assim a gente fala que ele está estudando porque a gente sabe que é temporário e está acontecendo agora. E I'm working in London for the next 2 weeks. Eu estou trabalhando em Londres pelas próximas 2 semanas. Também a gente sabe que do jeito que ele falou, não vai ser para sempre. Ele não vai trabalhar em Londres para sempre. Próximo é algo que é novo e contrasta com o estado anterior. Ah, como assim com o estado anterior? Você vai ver, você vai entender. Exemplo 7.
These days, most people are using email instead of writing letters. Eu li um pouquinho meio sem sotaque porque minha garganta tá muito seca de tanto falar. Cadê minha garrafa? Eu não sei onde eu deixei minha garrafa. Aqui, achei. Bom, bebam água, né? Se protejam. Se tiverem que sair de casa, usem máscara, né? De preferência também levem álcool em gel, lave as mãos com água e sabão. E de preferência, se não for necessário, fica em casa. Se proteja dessa doença e você vai ver como já já o Brasil fica muito, bem certinho. Bom, continuando. Exemplo 7. These days, most people are using email instead of writing letters. Que é, estes dias a maioria das pessoas estão usando e-mail ao invés de escrever cartas. What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? Que tipo de roupas os adolescentes estão usando atualmente? E what sort of music are they listening to? Que tipo de música eles estão ouvindo? E também algo que está mudando, crescendo ou desenvolvendo. Exemplo 8. The children are growing up quickly. The climate is changing rapidly. E your English is improving. Que são, respectivamente, as crianças estão crescendo muito rápido, o clima está mudando rapidamente e o seu inglês está melhorando. Que eu espero que esteja acontecendo mesmo, né? Que essas aulinhas eu até que estou tendo um bom trabalho para poder pesquisar bonitinho, né? Agradeço ao British Council, que tem a maioria dos textos dos negócios prontos, que eu posso só traduzir para português e pegar. Agradeço demais a eles. Bom, e também nós podemos usar em algo que acontece de novo e de novo e de novo, algo que é repetido às vezes, que é repetitivo várias vezes. Eu acho que isso é meio um antônimo ou um sinônimo, né? Bom, exemplo 9. It's always raining in London. Que é tipo, está sempre chovendo em Londres. There are always arguing, não me lembro assim ao certo, porém eles estão sempre discutindo. Coisa triste, né, de se falar. George is great, he is always logging. George é legal, ele está sempre rindo. E nota que normalmente usamos o always neste uso do present continuous. Que always é tipo toda vez, porque é repetitivo, logo se é repetitivo a gente tem que mostrar um jeito de que é várias e várias vezes que acontece. E always é toda vez, ou sempre. Então basicamente é isso. E nós podemos usar o present continuous para falar sobre o passado, quando estamos, que nem nos outros tempos verbais, contando uma história ou sumarizando um livro, filme e etc. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço por não terem desistido de mim. Daqui a pouco vai estar saindo uma aula bônus. Espero, se eu não me esquecer de postar. Fiquem bem, se cuida e até daqui a pouco. Tchau.